Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez na nossa escola bíblica, neste sábado, o qual nós somos chamados a estar diante da palavra do Senhor, aprendendo mais e também sendo desafiados a viver a prática da mesma. Nosso assunto ainda, finalizando a semana passada, o sacerdócio do homem no lar, a sua parte final. Mas antes eu gostaria de estar lendo com os amados Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Esse texto aqui fala sobre questões de vida familiar, né, e falando sobre Deus como aquele que está em primeiro lugar dando suporte, né, à família, mas ele usa também, né, aquele a quem ele colocou ali também para ser representante diante da sua palavra na sua família, que é o marido, que é o homem, ou o sacerdote do lar, nesse sentido que nós estamos estudando da semana passada para cá. Semana passada nós vimos que Deus colocou a responsabilidade sobre o homem de ser o líder espiritual do lar, ou o sacerdote. E como sacerdote, o homem é aquele que interpõe entre a sua família e Deus. Ele intercede, ele clama, ele suplica a favor da sua família. O exemplo que nós citamos semana passada foi Jó. Jó, que está lá no contexto do Velho Testamento entre os patriarcas, mas Jó ele tinha essa consciência dentro de si em relação à vida, mais especificamente ainda dos seus filhos. Ele tinha um cuidado, né, sacerdotal dentro do seu lar. E diz a palavra de Deus em Jó capítulo 1, verso 4 e 5, recordando: seus filhos iam à casa um dos outros e fazia banquetes, cada um por sua vez mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno do dia de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Esse é o exemplo que nós vimos a semana passada, e queremos retornar nesse assunto hoje, então, para concretizar. No sentido de que Deus outorga esses privilégios sacerdotais dentro do exercício do lar para o homem ou para o marido. Mas é o Senhor mesmo que também exige, ao dar esse privilégio, prestação de conta tudo aquilo que está acontecendo espiritualmente dentro do lar. Com filhos, sim, mas começando com a esposa também. Hoje nós vamos falar então sobre os princípios da família, ou o princípio da família. O sucesso de uma sociedade depende do princípio ou do sucesso da família também. Uma sociedade é constituída de famílias. A forma como a sociedade define então moralmente a família, essa sociedade vai estabelecer padrões de conformação de personalidade da futura geração, da geração que virá, da forma como essa sociedade olha para o contexto família. Por isso que o sucesso de uma sociedade depende muito, exclusivamente do sucesso da família. Dessa forma nós podemos então prever
o bem ou o caos que pode estar na sociedade, quando nós olhamos para o aspecto familiar. Nós estamos vivendo um período difícil para a família. Difícil por quê? Os marcos antigos estão sendo tirados, né? Aquilo que nós aprendemos do contexto das gerações passadas tem sido modificada gradativamente no quesito familiar, né? E essa mudança tem banalizado principalmente o ensino da palavra de Deus, né? A palavra de Deus hoje ela não é referência em muitos setores para dizer ou delegar o que deve existir no âmbito familiar e como está sendo feita a constituição familiar. Isso está sendo banalizado, nós vemos isso em nosso Brasil principalmente, de forma bem acentuada, né, em todas quase esferas da vida, seja política, seja social e até mesmo religiosa em muitos setores, que estão banalizando a palavra de Deus, porque os marcos antigos estão sendo tirados. Olha o que diz Provérbios capítulo 22, verso 28. Não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Isso já era um mandamento do Senhor, um ensino do Senhor para as nossas vidas. Não removam os marcos antigos que os seus pais fizeram. Lembrando aí que Provérbios está dentro de uma literatura de sapiência, de sabedoria, para que nós possamos viver bem sobre a face da terra. E muitos caminhos, meus queridos, e muitas veredas precisam hoje serem restauradas, que já foram banalizadas, já foram removidos os marcos antigos. E nós precisamos novamente, né, empunhar a bandeira de defesa, né, com relação à vida familiar, né, e restaurar muitas coisas que estão dentro do nosso lar que precisam novamente voltar à sua ordem original. Muitos não só perderam a chave da casa quando falamos em ordem familiar, no contexto principalmente do contexto sacerdotal. Muitos já perderam a chave da casa, perderam o desequilíbrio, perderam a forma de ser, né? Perderam o rumo da sua própria casa, do seu alvo que deveria ter, e se afastaram em relação a uma vida firmada, a uma vida sensata, a uma vida que vai trazer benefícios tanto dentro do lar quanto na ordem social. As famílias, meus irmãos, têm sido arruinadas e os seus fundamentos estão sendo destruídos. Às vezes nós falamos que as leis fazem essas questões, né, ou a política faz essas questões, mas também dentro do quesito religioso, né, nós vemos que isso também está se tornando até natural. Fundamentos que vão sendo destruídos, ou seja, aquilo que Deus estabeleceu de princípio para a vida familiar, hoje é questionada por cristãos que se dizem que vivem de acordo com a palavra de Deus, né? E isso vem se tornando um quadro crônico, né, que tem subjugado geração após geração. Nós sabemos, como cristãos, né, que o principal canal ao qual Deus nos abençoa são os nossos pais, né? Por isso que os filhos devem honrar os seus pais para que tenham vida próspera e vida grande sobre a face da terra, possam viver muito sobre a face da terra. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. É o que Deus fala aos pais, aos filhos. Por quê? Porque Deus traz os pais como canal de bênção também na vida dos seus filhos. E é importante esclarecer que os filhos, eles levam essa consciência e não essa consequência de bênção dos pais, se os pais estão na presença de Deus. Mas os filhos também levam consequências,
né, quando os pais também se desviam daquilo que Deus assim determinou para a vida familiar. As consequências vêm, né? Não vamos dizer aqui aquilo que prega algumas teologias aí com relação à maldição hereditária. O pecado do pai, o pai paga; o pecado do filho, o filho paga. Não é um pagando pelo outro. Mas as consequências, né, dos atos dentro do lar pode sim levar isso como um fator de bênção ou um fator de maldição na vida das gerações futuras. Muitas vezes serão os filhos que vão de alguma forma sofrer as consequências, né? As consequências que são criadas, são deixadas e são levadas pelos pais que não vivem, né, aquilo que deveria viver de acordo com os princípios de Deus sobre suas vidas dentro do seu lar, né? Olha o que diz, desculpa, não está o texto. Olha o que diz Lamentações, capítulo 5, verso 7. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que recebemos o castigo da sua iniquidade. Quando o texto está falando que nossos pais pecaram e já não existem, está falando sobre a geração que passou, né? E essa geração atual, Lamentações está dizendo, nós recebemos o castigo das suas iniquidades. Castigos aqui significa, mais precisamente, as consequências que os pais deixaram para que a próxima geração possam estar vivendo. O que nós podemos entender? Que o homem, então, ou o pai, ou o marido, né, como sacerdote do seu lar, ele tem que agir da forma vista na semana passada. Vocês lembram o que nós vimos semana passada? Ele se desempenha para doutrinar os seus filhos nos princípios de Deus. Princípios que começam em Deus, através de uma comunicação e através de um entendimento, né? Os pais levam isso à vida dos seus filhos para que aquela geração, né, dos seus filhos que vêm possam ser abençoadas. Ele disciplina seus filhos com sabedoria e com amor, usando a vara da correção, como nós vimos lá. Não é a vara de bater, mas é a vara de medida. Ele traz medida, né? Ele traz limite para a vida dos seus filhos, né? Para que os seus filhos tenham disciplina, sejam disciplinados, tenham uma vida disciplinar, mais precisamente. O sacerdote do lar, ele age dessa forma na vida dos seus filhos. Ele também desempenha na formação de um caráter sadio na vida dos seus filhos. Qual é o caráter sadio que deve existir na vida dos nossos filhos? O caráter de Cristo. Para isso, os pais precisam, sim, viver os princípios da palavra de Deus, né, e deixar, principalmente o marido, que Cristo seja o cabeça sobre sua vida, para que ele possa ser o cabeça sobre a vida do seu lar também. Mas o que acontece, então, quando esse homem não observa esses princípios? Isso que nós queremos ver hoje, encerrando esse assunto. O que acontece quando esse homem não observa esses princípios? Gálatas capítulo 6, verso 7 diz que tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher, né? O que o homem semeia, ele colhe. Nós sabemos que o que nós plantarmos, nós vamos colher. Dentro do nosso lar, fora do nosso lar, né? Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. E se ele planta o que foi falado até aqui que nós vimos, né? Ele vai colher frutos abençoados em sua casa, né? Se ele plantar o quê? Se ele plantar doutrina, princípios na vida dos seus filhos, numa boa comunicação, trazendo um bom entendimento. Quando falo doutrina, eu falo palavra de Deus. Quando ele disciplina os seus filhos com vara de medir, né, dando medidas, né, para os seus filhos, respeitando as faixas etárias na vida dos seus filhos, para que esses filhos tenham uma vida disciplinar, né? Quando ele desempenha na formação dos seus filhos, ou coloca sobre a vida dos seus filhos um caráter saudável, ou o caráter de Cristo, ele vai colher bons frutos
dentro do seu lar. E também esses frutos vão estar sendo mostrados numa vida social. Ou pelo menos, ele vai ter consciência tranquila de que fez tudo que podia para que seus filhos vivessem bem sobre a face da terra. Porque os filhos também são responsáveis pelas suas atitudes, né, posteriores diante daquilo que o sacerdócio fez na sua vida. Por quê? Se o pai assim o faz, ele deixa um legado de bênção e não um legado de maldição. Né? Princípios que precisamos. Né? Qual o princípio basilador da família? O princípio basilador da família, que é o principal componente para que tenhamos uma família bem estruturada, é o amor. Não vamos esquecer. E quando falamos amor, nós temos que voltar para as Escrituras Sagradas. Deus é amor. O princípio está no amor de Deus. E o amor de Deus é um amor ágape, que nós já estudamos sobre isso, e nós vemos principalmente em 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o caminho, sobre modo maravilhoso que é esse caminho do amor, que deve existir como estrutura na vida familiar. Amor não é só ou apenas afeição ou sentimento amoroso, como muitos fazem e pensam de forma romântica. Amor é aquilo que nós já vimos. Amor é colocar limites. Amor é a justa medida da afeição, ou a vara de medir a afeição. Né? Porque os limites produzem disciplina, os limites produzem orientação, os limites produzem segurança moral. Quando eu falo em limites aqui, eu estou falando naquela vara, que nós vimos semana passada. Né? A afeição produz o quê? A afeição produz compaixão, produz solidariedade e fortalecimento emocional. E o equilíbrio entre limite e afeição vai definir a verdadeira liberdade. Um verdadeiro padrão para a liberdade no relacionamento produzirá respeito, maturidade e convivência. Um verdadeiro padrão de liberdade no relacionamento. Ele vai produzir isso. Por quê? A verdadeira liberdade que caracteriza o amor se baseia na aplicação de limites e também de afeição dosadamente. Né? Não é uma afeição sem dose. Né? Temos limites, para todas as coisas que nós precisamos viver de forma saudável. A dose pode estabelecer para nós diferença entre o quê? Entre cura e veneno. Né? A dose certa, ela cura. Né? A dose errada, ela mata. Né? Por isso temos que dosar todas as coisas na nossa vida. E amor sem limites é libertinagem. Amor sem afeição é legalismo. Então essas duas coisas que nós precisamos entender, porque nós precisamos dosar esse amor também em relação à vida do lar. O amor sem limites leva à libertinagem. Né? Eu amo meu filho, então deixo ele fazer o que ele quer, porque eu não quero machucar o seu coraçãozinho. Isso é criar um filho para a libertinagem. Amor sem afeição também é legalismo. Né? Ou seja, o lar está sob a minha tutela, né? E todos têm que me obedecer pura e simplesmente. Né? Amor sem afeição vai levar a legalismo. Nenhuma dessas coisas aqui traz cura, nenhuma dessas coisas aqui produz benefício. E sim, pode matar. Né? Se nós não vivermos os limites da dosagem da afeição, né? No sentido de amor. O verdadeiro amor é o quê? O verdadeiro amor é a somatória de afeição, limites e liberdade. O verdadeiro amor tem que estar sendo visto dessa forma. Muitos filhos vêm de um relacionamento nulo e crítico com os pais. Eles nem sabem o que perderam em relação aos pais, porque nunca tiveram.
né? Não passaram por nenhuma experiência em relação ao amor, na verdade, a um bom relacionamento na vida com os pais. Portanto, vamos analisar qual é a função então de um pai no seio da família. Primeiro, o princípio ou função de um pai que vai trazer impacto na vida dos filhos. Qual é o princípio ou função de um pai que vai trazer impacto na vida dos filhos? Qual é a noção de missão e liderança? O relacionamento com o pai é uma preparação para o relacionamento livre com a paternidade divina. O relacionamento que os filhos têm com os pais, eles vão também sentir, né, nesse relacionamento com Deus, né? O modelo de autoridade paterna é responsável em relação aos seus filhos, pelos elementos que fundamentam a capacidade de uma liderança sacerdotal. Quais são esses elementos para que o pai possa exercer essa liderança sacerdotal? Esses elementos são direção, limites e segurança. Essas três coisas: direção, limite e segurança. Vamos entender esses três elementos fundamentais numa liderança sacerdotal em relação aos nossos filhos, né, falando aos pais. Direção. Direção é o elemento que fundamenta a capacidade da liderança sacerdotal. O que eu estou dizendo com isso? O perfil do referencial do pai produz nos filhos senso de orientação no propósito da vida, direção. Facilidade ou dificuldade de discernir e estabelecer as prioridades certas, né? Ou vai ter direção para discernir, estabelecer ou não a direção que o seu pai vai produzir em sua vida. Também a capacidade ou a incapacidade de desfrutar da identidade, né, da sua identidade pessoal. Discernir a vocação, saber o que é e o que não é, saber o que quer e o que não quer na vida. Sem a direção, que é um elemento que fundamenta a capacidade da liderança sacerdotal na vida dos filhos, os filhos vão ser confusos. O problema está nos filhos? Às vezes não. O problema às vezes está na falta de uma liderança sacerdotal que deveria estar desde o princípio na vida dos filhos. Ou filhos que tiveram pais presentes, têm facilidade natural e sobrenatural de entender os propósitos para a sua existência. Né? Cresce conhecendo e sabendo o que de fato é a vida e como é essa pessoa nessa vida. Cedo na vida já sabem o que serão no futuro. Por quê? Porque tem um referencial, tiveram um pai presente que deu a direção, deu o suporte, deu o norte para viver dessa forma. Porque o relacionamento íntimo com a figura paterna, sacerdotal, estabelece uma referência de orientação. Por isso que os sacerdotes no Velho Testamento traziam o quê? Referência para o povo andar no caminho de Deus. Dessa forma é o pai presente na vida dos seus filhos. Em contrapartida, filhos ou pessoas com pai ausentes, o que vai acontecer? Vão se sentir frequentemente perdidos e desorientados. Tendem a fazer uma série de tentativas vocacionais que vão ser sempre frustradas, né, nesse sentido. Né? Isso é a ausência paterna trazendo a direção para a sua vida. E invariavelmente eles vão fazer o quê? Ser frustrados, não vão saber o que viver na vida, porque a relação com o que é mais importante na vida foi cortado, foi tirado, não foi vivido, que era essa questão de vida com o pai, ou com o sacerdócio dentro do lar. A vida emocional ela é
desestabilizada por uma carência crônica nesse momento, quando a ausência paternal, a ausência do sacerdote nesse crescimento, nesse convívio dos filhos, né? Lutam às vezes por alcançar a direção certa, mas sentem sempre deslocadas de alguma forma, porque faltou a liderança, faltou a direção, e a direção dada pelo sacerdote do lar. A segunda questão que nós temos aqui no sacerdócio do lar é isso também, limites, elementos que fundamentam a capacidade também da liderança sacerdotal, né? Limites também é importante. Limites, aqui nós vamos ver aquela varinha, né, de medir, colocando limites sobre todas as coisas, né? Dos limites vem o nosso quadro interno de valores. Os limites vão dar esse quadro interno de valores na vida, né? Os limites vão fazer o quê? Vão estabelecer a noção de santidade moral, né? Eles vão trazer essa resposta para a vida, uma presença sadia dos limites certos, né? Porque os limites precisam ser dosados, precisam ser realmente vividos com sabedoria na vida dos filhos. Vai também o que? Assegurar que faremos escolhas certas na vida. Quando os filhos têm limites, e esses limites vêm do sacerdócio dentro do lar, né, há o que? Há um equilíbrio na sua vida. Vai ter santidade moral, vai saber o que é certo, né, de forma saudável, e vai fazer escolhas corretas para a sua vida. Esse é o aspecto fundamental da formação do caráter, né, que nós precisamos compreender. Porque o caráter é a somatória das nossas escolhas que fazemos, né, e essas nossas escolhas estão relacionadas com a forma pelo qual nós assimilamos os conceitos de limites ou de leis e de autoridade, né? Por isso, limites é um elemento fundamental também para a liderança sacerdotal, né? Nossos conceitos de lei, nossos conceitos de autoridade têm como referencial, então, o quê? Principal. Qual é o referencial? O modelo de paternidade que nós vivemos dentro do nosso lar. Os limites estabelecidos pelo estilo de vida do pai vão determinar o nível de proteção ou de desproteção moral e espiritual dos filhos. Estou falando de exercício sacerdotal, né? Os limites estabelecidos pelo estilo de vida do pai. Estilo de vida. O pai é que mostra, né, como viver essa vida. Isso vai determinar o nível de proteção ou de desproteção moral e espiritual na vida dos filhos. Por quê? O pai sacerdote, ele vai afirmar a consciência moral dos seus filhos. Aqui nós temos aqui a construção do caráter na vida dos nossos filhos. E o dano sofrido pelas crianças criadas num lar cujo pai é ausente, cujo pai é cruel, cujo pai é indiferente, é uma ferida aberta na vida dessas pessoas, no seu crescimento até a idade adulta. A ausência desses valores, a ausência de princípios morais por parte de um pai, por não viver o exercício sacerdotal dentro do seu lar, ou pela incapacidade de ser um sacerdote dentro do seu lar, vai trazer o quê? Vai trazer, às vezes, a superproteção da mãe. E isso vai gerar o quê? Vai gerar conflitos na vida dos filhos também, porque a superproteção das mães, às vezes, é para tentar abafar ou modificar aquele conceito ou aquela ausência que existe dentro do lar. E os filhos vão ter conflitos também com relação a isso. Isso acontece por quê? Isso acontece porque o pai ou o marido, ele está dentro do seu lar, mas se anulando na sua função, no seu propósito dentro do lar, naquilo que é o seu dever e naquilo que é a sua responsabilidade. O primeiro efeito colateral, sacerdote do lar, quando isso acontece, esse primeiro efeito colateral vai acontecer na esposa e depois na vida dos filhos. Vai gerar na esposa insegurança,
né? E essa insegurança vai empurrar ela para tentar ocupar esse espaço que está perdido dentro do lar. Na verdade, não é o espaço dela, é o espaço do sacerdote do lar. Mas pela insegurança, pela falta que esse espaço está acontecendo no lar, vai empurrar ela a tentar fazer o quê? Ocupar esse espaço. Quanto mais o marido se abdica da sua autoridade dentro do lar, tentando às vezes amenizar os conflitos com a sua esposa, ele vai estar criando problemas, ele vai estar criando dificuldades, né? Tudo que ele vai conseguir injetar é cada vez mais insegurança familiar, insegurança também na vida da sua esposa em relação a ele também. Essa insegurança, por sua vez, vai fazer o quê? E aí nós temos o problema dos princípios que vão se perdendo na vida do lar, que já era ordem divina desde o princípio. O marido é o cabeça do lar. Mas por causa de toda essa insegurança, a mulher vai desrespeitar o sacerdócio do lar na vida do seu marido. E isso vai gerar conflitos, porque isso está saindo dos princípios bíblicos da vontade de Deus. No casamento, meus queridos, o ponto fraco da mulher é não se sentir segura. Vamos entender isso. Esse é um ponto fraco. E o ponto fraco do homem é não se sentir respeitado. O que gerou insegurança na mulher? A ausência do sacerdócio no lar. O que gerou falta de respeito no marido? A ausência do sacerdócio no lar. As duas coisas estão envolvidas com uma única ação, que está no marido. A insegurança da mulher vai produzir falta de respeito em relação ao seu marido, né? E tende a fazer o quê? A anular ou a reagir talvez agressivamente, subtraindo ainda mais o senso de segurança dentro do lar. Esse processo é cíclico e ele produz a inversão de papéis no casamento. E como isso tem crescido nas gerações que vêm chegando, né? A inversão dos papéis dentro de um casamento. Nós lembramos de uma história lá do passado, né, que muito se fala sobre a mulher, né? Na história de um rei chamado Acabe e a sua esposa Jezabel, que fazia o quê? Por Acabe não viver uma liderança dentro do seu reino, Jezabel tomou a liderança sobre si. O culpado desse esquema de Jezabel, então, por assim dizer, não é a mulher. Não é a Jezabel em primeiro lugar, como muitas às vezes pode supor. É comum nós ouvirmos o comentário como este: aquela mulher é terrível, é uma Jezabel que domina todas as coisas e manda no marido. Mas, não me levem a mal, mas é uma realidade e é uma verdade. Só existe Jezabel quando existe um Acabe. Se não existe Acabe, não há Jezabel na história. O principal responsável pela situação é o marido, que se ausentou e não teve força moral de sustentar a sua autoridade sacerdotal. A autoridade é dele. Ele tem que tomar essa responsabilidade sobre si. E quando ele não faz isso, quando ele não mantém a sua posição de liderança instituída por Deus dentro do seu lar, ele vai abrir o espaço para que nasça uma Jezabel. Mas o problema é Acabe. E não é Jezabel nesse sentido. Sem liderança, os relacionamentos no lar vão ser corrompidos. Ele vai ser desestruturado. Aquele princípio bíblico vai deixar de existir. Por quê? Porque não há um sacerdócio real dentro do seu lar. A postura do pai sacerdote é o quê? É a que equilibra ou desequilibra todos os relacionamentos do lar. Não estou ausentando aqui a mulher disso, porque a mulher também ela pode também trazer equilíbrio e desequilíbrio quando ela não vive a sua função de ser mãe. A missão da mulher é ser mãe.
diz a palavra de Deus. Isso está lá no Novo Testamento, que é uma resposta que vem desde o Velho Testamento. E os primeiros a sentirem isso vai ser quem? Os efeitos colaterais vão ser nos filhos. Por isso nós precisamos então de limites também na vida sacerdotal dentro do lar. E por último, a terceira questão na liderança sacerdotal é proteção. Um elemento também fundamental na capacidade da liderança sacerdotal. Porque quando falamos sobre proteção, a gente está falando que o senso de proteção e de confiança é aquele que constrói a autoestima. Né? E ele vem pelo perfil do pai. O perfil paternal nesse momento. Né? O posicionamento, o espírito de presença, a iniciativa, a provisão. Isso vai comunicar segurança e descanso. Né? E isso está dentro do exercício sacerdotal do marido. É ele que traz o sustento, o suporte para dentro do lar. Não pode ser diferente. A maneira como o pai sacerdote desempenha a sua função no lar pode comunicar descanso e segurança para os seus filhos e também para a sua esposa. Ou pode produzir ansiedade compulsiva, pode produzir estresse na alma e provocar distúrbios emocionais na vida também dos seus filhos e na vida também da sua esposa. Por isso que o perfil do pai sacerdote vai determinar o nível de segurança dentro do lar ou de insegurança dentro do lar na personalidade dos filhos que vão crescendo dentro desse lar. Até aqui eu queria chegar com todos nós entendendo a questão do âmbito sacerdotal dentro do lar. O sacerdócio no lar, meus queridos, é extremamente vasto, o assunto é grande. Eu só fiz um breve resumo, né, uma pequena abordagem, né, que para nós conseguirmos talvez entender algumas questões que têm que ser aprofundadas na nossa vida. Né. O que nós queremos deixar claro e bem claro aqui é que a ausência do pai, figura paterna, é um dos fatores principais de disfunção na família. E quando eu falo pai aqui, é esse pai sacerdotal mesmo, esse pai sacerdote dentro do lar. A ausência do pai é um dos fatores principais de disfunção na família. Claro que a mãe tem o seu papel fundamental também, longe de desmerecer, né, a figura materna. Ela tem o seu papel, ela tem a sua missão de ser mãe, né, ela tem o seu papel de ser aquela auxiliadora do seu marido. Ela tem o papel de trazer também uma vida idônea dentro do lar. Não estou desmerecendo e não estou dizendo contrário a isso, mas nós estamos tentando mostrar, à luz do tema, o quanto a figura do pai como pessoa presente no lar faz diferença para todos. Posteriormente nós podemos falar sobre a missão da mulher de ser mãe e da mulher ajudadora. A questão aqui é hoje terminar de dizer sobre a figura do pai sacerdotal como pessoa presente no lar para trazer diferença para todos, para a esposa e para os seus filhos. Sua função como sacerdote e como figura presente nos cuidados dos seus. Vai fazer o quê? Faz uma gigantesca diferença na vida da esposa e na vida dos filhos. A função de sacerdote, né, trazido para dentro de si e feito de forma plena, né, dentro da vida do lar, vai trazer o quê? O cuidado. Né, e isso vai fazer, né, uma gigantesca diferença na vida, tanto da esposa quanto dos filhos. Por isso, fica esta palavra para você, marido, para você homem, para você sacerdote do lar, pai na vida dos seus filhos, marido na vida da sua esposa.
não fuja das suas responsabilidades. Primeiro, não fuja. Você é o sacerdote no lar. Encare isso e viva isso com responsabilidade. Tudo que você semeia, você vai colher. Esse privilégio Deus deu à sua vida e Deus vai cobrar de você também naquele dia, quando nós estivermos diante do tribunal de prestação de contas para com o nosso Pai Celeste. Não fuja da sua responsabilidade, você é o sacerdote dentro do lar. Assuma esse papel, e esse papel não foi estabelecido pela sociedade, esse papel foi estabelecido por Deus. É Deus quem estabeleceu isso. Foi Deus que designou você para ser sacerdote na vida do seu lar. Não foi outra coisa. Não foi nem uma opção na sua vida. Mas a partir do momento que você resolveu ter um lar, você teve essa responsabilidade delegada por Deus na sua vida. Para que o seu lar seja o quê? Um lar agradável de viver. E para que se cumpram nele as promessas do Senhor na vida do seu lar. Que Deus esteja assim nos abençoando, né, e chegamos ao final desse tema, né, sobre o sacerdócio do lar. Espero que tenham compreendido, né? Uma hora nós teremos aí um momento para falarmos só com as mulheres também na sua função como missão de mãe e como auxiliadora idônea na vida do seu lar também. Que Deus abençoe e que possamos estar sendo construídos, né, pela palavra de Deus, renovados e restaurados por ela, e que Deus possa edificar a sua casa, o seu lar, né, sacerdote, através de você como instrumento na mão de Deus, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Que Deus te fortaleça e que Deus nos fortaleça. Por quê? Porque a igreja começa dentro do lar. E também, por quê? Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Uma nação é constituída de famílias. E se as famílias são estruturadas, essa nação vai bem na presença de Deus também. Que Deus possa assim nos ajudar. Uma boa noite, um bom descanso. Amanhã, dia do Senhor. Não vamos esquecer de estarmos diante desse dia, descansando, mas também sabendo descansar no Senhor. Às 19 horas nós vamos continuar com o nosso culto, à distância, para aqueles que não podem estar no templo. Aqueles que vão estar no templo também vão estar adorando a Deus junto conosco, nesse mesmo horário, 19 horas, até as 20 horas. Que aprove Deus que assim fosse esse momento nas nossas vidas. E que Deus assim nos fortaleça, para vencermos esses momentos na sua presença. Mais uma vez, o abraço deste irmão em Cristo na sua vida, e que juntos possamos ser fortes, firmes e valorosos na presença do nosso Deus. Deus abençoe a todos.